Queria chamar aqui o nosso irmão Lucas, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor nosso Deus ao nosso coração. Queria que você aplaudisse ao Senhor, recebendo, irmão. Pega um, tá bom? Pai do Senhor, irmãos. Nossa, muito alto. Amém, boa noite. Irmãos, antes de eu entrar no texto, quero fazer só um plano de fundo assim para a mensagem. Fiquei bastante pensativo, até postei um vídeo, né, acerca dessa que Deus tem falado comigo através desses dias, né, sobre uma fé não fingida que o Timóteo, o Paulo fala com Timóteo, né? Eu estava pensando esses dias, na verdade, o dia que eu fui com Moisés para Sorocaba, a gente estava conversando e eu até falei com ele, né? A gente estava comentando algumas coisas ali e eu estava comentando com ele como eu fiz um comparativo, né, entre mim e meu irmão mais novo, né? Tava falando para vocês, nossa, meu irmão mais novo, ele é muito diferente do que foi eu e meu outro irmão, né? Com 10 anos a gente, eu e meu irmão, cortava esse morro doce dentro e fora. Meu irmão hoje não sai de casa, né? E o Moisés fez uma pergunta, mas qual eram as suas referências, né? Lá atrás. Eu falei, poxa vida, é verdade, minhas referências não eram das melhores, né? Eram referências péssimas, né? E eu fiquei pensando nessa questão, né? Das referências que nós temos, né? Porque ou de quem nós somos referência para as pessoas, né? Principalmente para os nossos dentro de casa, né? Porque, assim, principalmente os nossos filhos, assim, eu vejo muito nisso no Lorenzo, no Arthur e agora no Lorenzo, né? Que tem crescido e tem tentado compreender isso e ele vem olhando, né? Eu vejo que eles se espelham muito em mim, na Carla, né? Por exemplo, a Carla gosta de louvar, então se põe um louvor dentro do carro, o Lorenzo vem gritando, da onde a gente estiver louvando até, né? E o Arthur gosta de ler também, né? A palavra. Hoje ele levantou de manhã e falou, vou ler meu devocional que ele faz lá, ele tem a Bíblia dele lá, né? E eu vejo isso, né? Essa questão de como a gente é referência para as pessoas, né? Principalmente para os nós da nossa casa, até na questão de torcer pro time, né? Lá em casa o Arthur já é corintiano, agora o Lorenzo, ele é dividido entre o Palmeiras e o Corinthians. Mas hoje ele é corintiano, a Carla que não admite, né? Mas é como a gente é referência, né, para os nossos filhos e para os que nos assistem, né, no dia a dia. E eu fiquei pensando, porque dependendo da referência que a gente for, né, os nossos filhos e quem não assiste vão levar isso, um legado, assim, por um bom tempo da vida, né? A não sei que uma coisa bem diferente lá na frente façam que eles mudem de ideia, mas, né, geralmente referência de pai e mãe, eles acabam levando assim pro resto da vida, né? Você vai ver que a gente tem traço dos nossos pais, né, em nós, né? A gente acaba tendo esses traços, né? E eu quero meditar rapidinho, irmãos, na segunda carta que Paulo escreve ao Timóteo, a partir do versículo 5. Só o versículo 5 eu vou ler. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver o que Paulo fala aqui no versículo 5, que ele diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido também que habita em você. Eu não quero muito entrar assim, irmão, não é a minha intenção. Entrar no contexto da carta, a gente sabe que essa segunda carta ela é mais uma despedida do Paulo ali para o Timóteo. O Paulo já entendia que já tinha chegado o fim da sua vida ali, ele já compreendia que ele seria morto, né? Então ele escreve essa última carta, ele pede livros, ele pede capa, e ele só solicita ali que o Timóteo faça um esforço de ir lá vê-lo, né? Tem todo um contexto aqui, o Paulo dando as instruções pastorais para o Timóteo, tanto na primeira quanto na segunda carta. Eu não quero entrar nesse mérito, eu quero falar dessa questão de uma fé não fingida.
né? Essa fé que o Paulo está falando para o Timóteo, ele diz assim, olha, ela primeiro habitou na sua avó, né? E eu fiquei imaginando isso, falei assim, a avó do Timóteo devia ser uma grande referência dentro da sua casa. Para o Paulo chegar ao ponto de falar para o Timóteo, olha, essa fé não fingida que hoje habita em você, primeiro ela habitou numa geração passada sua, passou pela sua avó, a sua avó ensinou a sua mãe, agora a sua mãe também aplicou isso em você. E eu fiquei imaginando, falei, poxa vida, muito provável que a avó e a mãe do Timóteo não só falaram, não foi só no falar a questão do agir na fé. Não só falaram assim, olha, um exemplo, Timóteo, você precisa ter fé. Não, eu acho que toda essa questão, a avó e a mãe do Timóteo, além do falar, elas demonstraram em atitude para o Timóteo. Ao ponto do Paulo olhar e enxergar no Timóteo, dizendo assim, olha, esse menino realmente ele tem uma fé que não é uma fé fingida, mas é uma fé verdadeira. O que seria uma fé fingida? Eu vou dar um exemplo, e eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas eu não canso de contar ela. Conheci um senhor no Pão de Açúcar, só não me recordo o nome dele, já faz um bom tempo que eu conversei com ele. E um dia eu perguntei para ele assim, porque tanta incredulidade no coração dele, né? Eu falei, por que tanta incredulidade? Por que o senhor se denomina um ateu, né? E ele falou assim, não é que eu sou ateu, né? Não é que eu sou ateu. Ele falou assim, eu vou contar um pouco da história do meu pai. E ele diz assim, o meu pai, quando eu era mais novo, meu pai era pastor, não vou falar assim da denominação que o pai dele era pastor, mas era de uma certa igreja, meu pai era pastor, ele dirigia aquela igreja, né? E quando meu pai subia no púlpito e ele ministrava a palavra, a igreja, você olhava a igreja chorando, eles viam ali Deus falando com eles, mas a igreja chorava, era uma coisa assim extraordinária, Lucas. Mas quando chegava em casa, o meu pai não era aquele pastor do púlpito, o meu pai era um homem que me batia com pedra, com tijolo, com pedra. O que ele via na frente, ele me espancava. Ele batia na minha mãe, e minha mãe faleceu, ele me contando que a mãe dele faleceu muito nova, vítima de um assalto, tomou um tiro e ficou um tempo tetraplégica, depois acabou falecendo. E ele falou assim, e eu tive uma madrasta, minha madrasta me criava como um filho, mas ele não me criava, eu não via esse Deus amoroso que ele pregava no altar, eu não via esse Deus sendo manifestado no meu pai. Então eu peguei raiva disso, ele trabalhou com essas palavras. Então eu fiquei imaginando isso, irmãos, essa questão da fé não fingida, a fé que habitava no Timóteo, não era uma fé só que ele só ouvia falar, mas eu acho que ele observava a sua avó e a sua mãe, e ele via manifestações dessa fé na sua avó e na sua mãe. Agora eu quero voltar um pouquinho com os irmãos, lá no Antigo Testamento, né? Eu separei alguns textos, quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 6, que ele diz assim, ele chama Moisés e diz assim, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então a Bíblia vai dizer que Moisés cobre o rosto, ele teme, porque ele temia olhar a Deus. Agora, entende uma coisa, irmãos, o Moisés também, ele conhecia toda a história do seu povo, ele sabia, quando Deus se apresenta para ele dizendo assim, olha, eu sou o Deus do seu pai, ô Moisés, agora eu também sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus, aquele Deus mesmo que tem uma promessa com Abraão, que fiz uma aliança com ele, que fiz uma aliança com seu filho Isaac, que fiz uma aliança com Jacó, eu sou esse mesmo Deus, eu sou esse Deus que estou se apresentando a você. O Moisés, entendendo isso, olhando essa questão, ele vê verdadeiramente, porque não era só de histórias que ele ouvia falar, ele conhecia toda a história do seu povo, muito provavelmente ele conhecia a fé que habitava naquele povo, nos seus pais, na sua mãe, nos seus irmãos. Então, nesse primeiro momento ele já teme. Agora, eu fiquei olhando isso, irmãos, a questão quando Deus chama o Abraão. Ele diz para Abraão o seguinte, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. A Bíblia vai dizer que o Abraão caminha com Deus ao ponto de ser chamado amigo de Deus. É tanta intimidade com o Senhor que ele é chamado, segundo as Escrituras, como amigo de Deus. Agora Deus cumpre uma promessa na vida do Abraão, a sua mulher Sara, já sendo de idade avançada, estéril, não tinha filhos, cumpre na vida do Abraão aquilo que ele havia prometido, ele dá um filho para Abraão, que é o Isaac. Depois de dar Isaac, irmãos, eu fico imaginando agora o Isaac crescendo do lado do seu pai e vendo a fé que o Abraão manifestava de conhecer a este Deus. Sabe, irmãos, essa referência que eu estou tentando explicar para os irmãos,
é essa fé não fingida. O Isaac ao ponto de olhar para o seu pai e ver quando o Deus chama o Abraão e diz assim: ô Abraão, vem oferecer seu filho a mim em sacrifício. Os dois vão, caminham, está tudo preparado. E o Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro? Deus proverá um cordeiro. É a fé que o Isaac está olhando no seu pai e agora está sendo ensinada para ele, mas não só no falar, mas também no manifestar na vida do seu pai. Agora, a Bíblia diz que o Abraão morre, o Isaac vai dando continuidade àquela nação. E eu acho isso muito interessante, porque a esposa também do Isaac era estéril. Agora, imagine se, eu fico pensando assim, irmãos, imagine se a gente só fala de Deus, mas não manifesta nenhuma graça de Deus na nossa vida. É difícil, né? Porque eu tinha um tio, quando eu era mais novo, e esse tio meu era terrível, um cara que fazia muitas coisas erradas. E um dia, eu lembro dessa conversa, ficava eu e meu irmão, ele gostava muito de mim, meu irmão, porque eu e meu irmão fomos criados ali dentro da casa da minha avó. Ela até chama a gente de filhos, né? Porque a gente foi criado junto com os filhos dela. Foi tudo naquela mistura ali de família grande, né? Eu fui criado ali naquele meio como se fosse filho dela. E eu andava muito com esse tio meu, né? Mas eu era apaixonado por ele. E um dia eu vi ele fazendo uma porção de coisas erradas. E um dia eu falei assim: eu quero ser igual a você, tio. Ele: você tá louco? Ele falou: você tem que estudar, você tem que trabalhar e tal. E a frase que ele usava para mim, essa frase não funciona, irmãos. Ele dizia assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu falava assim: poxa vida, se trabalhar e estudar fosse bom, ele estaria trabalhando e estudando. Eu quero ser igual a ele, quero ganhar dinheiro, E eu e meu irmão tinha esse mesmo pensamento, né? Então, irmãos, não adianta a gente só falar e falar e falar, mas na hora de manifestar essa graça de Deus, a gente não consegue manifestar, como o pai desse meu amigo, que no púlpito falava muito bem de Deus e ali com as palavras se manifestava muito bem, mas na hora de manifestar com as atitudes, ele se mostrava um pai rígido, um pai que viu um pedaço de pau e não tenho coragem de bater com um pedaço de pau num filho meu, mas ele jogava e batia, isso eram as palavras dele. Então, essa frase não funciona, né, irmão? O que funciona, além do falar, são as atitudes. E é isso que o Paulo identifica no Timóteo. Olha, Timóteo, eu vejo que a fé que habitou lá na sua avó, que habitou na sua mãe, essa fé agora também habita em você. E a preocupação do Paulo com Timóteo é o seguinte: você precisa transmitir isso para frente. Não só no falar, mas também nas atitudes. O Isaac, voltando um pouquinho para o Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que o Isaac, quando ele casa com a Rebeca era estéril também. Agora, ele sabendo que a sua esposa era estéril, a Bíblia diz que ele ora insistentemente pela sua esposa. Agora eu fico imaginando, irmãos, como Abraão sentava com seu filho Isaac e conversando, contando toda a história, tudo que ele havia passado com Deus, e contando para ele também: olha, Isaac, a sua mãe era estéril. Na sua velhice, Deus lá de cima disse para mim: olha, Abraão, eu vou te dar um filho. E eu já avançado de idade, com a sua mãe avançada de idade, nós tivemos a graça de ter você como filho. O Isaac, ouvindo isso, não só em palavras, mas em atitudes que manifestavam no seu pai, ele entende uma coisa: se a minha esposa é estéril, eu vou orar a esse mesmo Deus, o Deus que manifestou sobre a vida da minha mãe, que já na sua idade avançada, deu a mim, a ela como um filho, como promessa. Eu vou orar a esse mesmo Senhor, e esse mesmo Senhor também irá fazer com que eu tenha filhos com a minha esposa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Essa questão da gente manifestar essa graça de Deus sobre a nossa vida, da gente manifestar essa imagem verdadeiramente de Deus sobre nós, porque já pensou no momento de dificuldade, a gente vem aqui no púlpito, prega e diz que Deus é o Deus que nos ajuda, é o Deus que nos salva, mas na hora do momento da dificuldade, os nossos filhos que estão ao nosso redor, a gente entra em desespero, a gente fica incrédulo. Não, o Isaac, além do ouvir do pai dele, ele via a manifestação na vida do pai dele, então ele entende uma coisa: o meu pai manifestou uma fé num Deus sobrenatural, eu vou orar a este mesmo Deus, porque eu sirvo ao mesmo Senhor, e eu vou orar e Deus irá manifestar a glória dele sobre a vida da minha esposa, sobre a minha vida. A Bíblia diz que depois de ele orar pela sua esposa, a Rebeca, ela concebe a 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Eu não quero entrar na história dos dois, mas depois de conceder esses 2 filhos, agora a promessa de Deus continua a se cumprir. Aquela promessa que ele fez lá com Abraão, chegou até Isaac, agora vai começar a se manifestar também na vida do Jacó.
Depois de toda aquela confusão que o Jacó arma dentro da sua casa, que ele tem que sair correndo, a Bíblia vai dizer que, lá em Gênesis 25, 21, vai dizer assim, que partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e essa terra que você está hoje, darei a ti e à tua descendência. Olha só, irmãos, que interessante. A promessa de Abraão, de Isaque, agora chegou até Jacó, mesmo naquele momento de turbulência. Eu imagino também o Jacó ouvindo as histórias do seu pai, manifestando toda, além do ouvir das histórias, a vida que o Isaque levava com Deus. Agora o Jacó olha, acorda e entende o seguinte: verdadeiramente esse é o Deus do meu pai, esse é o Deus do meu avô Abraão, essa é a fé que o meu avô Abraão manifestava, é a fé que agora o meu pai Isaque também manifestava, é a fé que eu vou manifestar daqui para frente, esse é o Deus que eu vou seguir daqui para frente. Os irmãos estão entendendo essa questão da referência? Por um bom tempo, depois que meu tio faleceu não, que acabaram matando ele, eu falei assim, poxa vida, a minha ideia, né? Eu preciso continuar o legado do meu tio. Falei, preciso continuar o legado do meu... Ei, meu irmão, olha a ideia do meu irmão, né? Precisa continuar o legado dele, é verdade. Os irmãos estão entendendo? O Isaque olhava e falou assim, eu preciso continuar o legado do meu pai. Mas era uma boa referência, porque o pai era o cara que era intitulado como um amigo de Deus. O Isaque olhou e falou assim, eu vou continuar o legado do meu pai. Eu vou servir a este mesmo Deus. E eu e meu irmão ficamos pensando nisso. Agora nós vamos continuar dando o legado dele, rapaz. É verdade. Eu e meu irmão tinha essa conversa. Né? Por um bom tempo, irmãos, a gente caminhou nesse caminho tortuoso, né? Até o dia que Cristo me encontrou. Então, essa é a questão, essa é a preocupação que nós devemos ter. Quem nós somos referências? Nós somos referências ruins, que os nossos filhos vão crescer, olhar e vai dizer assim, poxa, meu pai serve a Deus na igreja, mas quando chega em casa, meu pai não manifesta um pingo de amor de Deus. Ou nós vamos manifestar assim como foi com Abraão, além do falar com seu filho Isaque. A Bíblia não diz, tá, irmãos? Mas ela me permite imaginar. Muito provável que eles sentavam e conversavam sobre as maravilhas de Deus. E além de conversar sobre isso, essas maravilhas se manifestavam na vida do Abraão. O Abraão levava uma vida totalmente voltada em ter esse relacionamento direto com Deus. O Isaque agora também, entendendo e vendo isso na vida do seu pai, ele decide o seguinte também, eu vou dar continuidade, até o momento que ele olha para sua esposa e diz assim, a minha esposa é estéril, eu vou orar a esse mesmo Senhor. Sabe, irmãos, os nossos filhos têm que entender isso. E quando Deus se manifestar para eles, não tem aquela surpresa, ai, é Deus. E agora? Não, eles entenderam o seguinte, como o Isaque e o Jacó entenderam, é o Deus do meu pai, é o Deus do meu avô, e agora, a partir de hoje, também será o meu Deus. Essa é a preocupação que nós devemos ter com nossos filhos, ou com as gerações futuras, em que as gerações futuras não tomem um susto no meio do caminho e falem assim, oxe, que voz é essa que está falando comigo? Quem é esse Deus? Não, eles vão entender o seguinte, é o Deus do meu pai Lucas, é o Deus do meu pai Fábio, é o Deus do meu avô, é o Deus que se manifestou e que fez grandes maravilhas na vida do meu avô, que fez grandes maravilhas na vida do meu pai, e agora este Deus irá fazer grandes maravilhas sobre mim. Depois de um tempo, irmãos, eu lembro que minha avó manifestava essa fé sobre ela, né? Ainda manifesta. E eu lembro que eu chegava assim no começo da minha caminhada cristã, desesperado com algumas situações, minha avó com toda a calma dizia, Deus vai te ajudar. E eu falava, meu Deus, como assim? Que fé é essa? Eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa fé. Mas minha avó, além de falar, ela manifestava isso. E eu comecei a me espelhar, não agora mais naquele meu tio, agora eu comecei a me espelhar na minha avó, a olhar para ela e falar assim, como pode uma mulher nessa idade, com um pouquinho de salário que ela recebe, às vezes a gente recebe o salário, né, irmãos? Estamos igual na época do Ageu.
O salário entra e já você nem vê. E eu olhava assim e falava assim, como pode, minha avó? Tudo isso, minha avó dizia, é fé, é entender que Deus é o Deus que vai prover todas as coisas, é o Deus que vai te ajudar no momento da dificuldade. O Isaac, o Jacó entendiam isso. Os nossos filhos, as gerações futuras precisam entender que no momento da dificuldade, eles vão dizer o seguinte, eu vou orar ao Deus do meu pai. Eu vou orar ao Deus do meu avô e ele irá me socorrer assim como ele socorreu o meu pai. Assim quando eu era pequeno, sabe, irmãos? Eu fico pensando nisso. Quando os meus filhos pequenininhos assim, a gente vai orar, a gente fala com Deus. E quando o Arthur pergunta para mim, pai, e agora? Eu falo, Deus vai ajudar a gente. Lá na frente, quando as coisas começam a dar certo, eu digo, tá vendo, Arthur? Deus ajudou. Eu quero que o meu filho, lá na frente, ele vai dizer o seguinte, no momento da dificuldade, meu pai orava a Deus. Meu pai ia para as escrituras, meu pai ia para a igreja e eu vou servir a este Deus com a mesma intensidade. O Isaac, o Jacó entendiam, vendo isso no Abraão, entendendo o seguinte, olha, eu vou servir a Deus com essa mesma intensidade. Por isso que Deus, quando ele vai se manifestar para o povo, para tirar o povo do cativeiro, e aí eu quero voltar só mais um pouquinho, quando o Moisés vai dizer o seguinte, mas e aí Deus, eu vou em nome de quem? Eu vou falar no nome de quem? Aí Deus vai dizer para ele o seguinte, em Êxodo 3, 15 e 16. Assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus dos vossos pais. O povo hebreu, irmãos, eles têm essa cultura de sentar e contar as maravilhas que Deus fazia no meio deles. Por isso que Deus estava dizendo o seguinte, é o Senhor Deus dos vossos pais que está vindo em socorro de vocês. É o Deus do Abraão, porque eu tenho uma aliança com o Abraão, que eu fiz lá atrás. É o Deus de Isaac, qual a aliança também continuou. E o Deus de Jacó, em qual essa aliança, o qual vocês hoje, se vocês são uma nação, são por causa dos 12 filhos de Jacó. Ele está dizendo, eu sou o Deus do Abraão, da aliança. O Deus de Isaac, que dei continuidade nessa aliança. Sou o Deus de Jacó também. Foi este mesmo Deus que está sendo enviado a vós para socorrer vocês desse cativeiro. Até aí o povo vai acreditar nas suas palavras, Moisés. Os irmãos estão entendendo? É a referência que o povo tinha dos pais deles, de ouvir as histórias, de ouvir tudo aquilo que Deus havia se manifestado na vida do Abraão, na vida do Isaac, na vida do Jacó, depois que Jacó desce ao Egito, na vida do José, em toda aquela questão deles ter chegado até aquele ponto, eles entendiam, se é o Deus do Abraão que vai nos socorrer, nós vamos confiar. Nós temos que entender e ensinar aos nossos filhos, quando eles forem orar, eles dizem assim, o Deus do meu pai, é Ele quem vai me ajudar. É o mesmo Deus que meu pai servia. É o Deus que meu pai servia dentro dessa igreja. É o Deus que meu pai servia na minha casa. É o Deus que meu pai orava. Ele que vai vir em meu socorro. Porque esse Deus precisa ser conhecido não só nas palavras, mas também nas nossas atitudes. Na parte dos milagres também, irmãos. Porque a gente fica fica imaginando que Deus faz milagres só lá atrás. Mas o milagre de Deus, ele é geracional, ele atinge todas as gerações. Assim como a Sara era estéril e Deus deu a ela um filho, assim como a Rebeca também era estéril e Deus deu a ela 2 filhos, a esposa de Jacó também era estéril e Deus deu graça a ela de ser mãe. Os milagres atingiram toda uma geração. Os milagres de Deus, além de nos atingir, irá atingir também as gerações futuras. Ao ponto dos irmãos, nossos filhos entenderem, olharem e dizer assim, olha, o Deus que fez um milagre na vida do meu pai, irá fazer na minha também. O encontro que Deus teve com meu pai, esse Deus virá ao meu encontro e não vai ser uma surpresa. Não será um Deus desconhecido. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Em 1 Reis, capítulo 18, 36, quando o profeta Elias, ele vai exclamar, dizendo o seguinte, com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou, ó Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, sabe-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou seu servo e que foi por ordem expressa da sua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. O Elias sabia o Deus que ele estava servindo, não era um Deus desconhecido, ele sabia, é o Deus que se manifestou para o Abraão, para o Isaac, para o Jacó. Agora eu invoco este mesmo Deus, porque os milagres
E as ações de Deus, elas não se manifestam só nas gerações passadas, como Paulo diz. Ele diz assim, que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. E quando os nossos filhos puderem invocar a este Deus, que eles possam invocar dessa forma. É os Deus dos meus pais. É os Deus que manifestavam o amor dele dentro da minha casa. É este mesmo Deus que eu vou invocar neste dia. Essa é a preocupação que nós temos que ter como referência para os nossos filhos. Essa é a preocupação que nós temos que ter como referência para as pessoas que nos ouvem e nos observam todos os dias. Quem é o Lucas? É o Lucas que sobe em cima do altar e fala do amor de Deus, mas quando desce nele, o cara dá uma fechada no trânsito, ele xinga o cara e briga e discute? Ou é o Lucas que manifesta o amor de Deus em cima do altar, mas também na sua casa, com os seus filhos, esse amor é manifestado também? Para a gente já ir para os finalmente, irmão. Nessa segunda carta mesmo, que o Paulo escreve a Timóteo, no versículo 3, que ele vai dizer o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória a ti as orações de dia e noite. Ele está dizendo assim, é o Deus dos meus antepassados, a esse mesmo Deus, eu continuo servindo a Ele. Porque as ações de Deus se manifestou no passado, se manifesta hoje sobre a nossa vida. E se assim Deus permitir, irá se manifestar nas gerações futuras. É essa preocupação que nós devemos ter com os nossos filhos. É essa preocupação que nós devemos ter com os que nos assistem. Essa manifestar não só no falar, mas também nas atitudes, no andar em fé, ao ponto dos nossos filhos entenderem o seguinte: o Deus que socorreu o meu avô, o Deus que socorreu o meu pai, esse também virá em meu socorro. Esse Deus ao qual meu pai e o meu avô clamaram um dia a Ele pedindo graça, misericórdia, eu vou clamar a este mesmo Deus e Ele virá em meu auxílio. Amém, irmãos? Amém? Eu quero orar, irmãos, com os irmãos sobre isso e para que a gente possa realmente, irmãos, manifestar tudo isso. Porque a gente vai conhecer a história do Abraão, do Isaac e do Jacó. Foram homens que ficaram marcados, né, em toda uma geração. No Antigo Testamento, assim, você vai ver por diversas vezes Deus vai se apresentar ao povo. Ele vai dizer assim: eu sou o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Ele estava dizendo para o povo o seguinte: eu sou o Criador da geração passada e também sou o Criador dessa geração. Eu socorri eles lá atrás e também vou socorrer vocês aqui agora e vou socorrer lá na frente. Porque essa é a preocupação de Deus, é atingir toda uma geração. Não é da vontade de Deus atingir só uma geração passada, é uma preocupação. E não adianta, irmãos, a gente jogar toda a responsabilidade para Deus. Tá aí, Deus, se vira, né? O Senhor pode se apresentar, mas nós temos o nosso dever de, como homens e servos do Senhor, de apresentar isso em palavras e em atitudes, para que as próximas gerações possam entender. Esse é o Deus que eu quero servir, esse é o Deus que eu quero, a partir de hoje, andar. Não só do ouvir falar, mas também do conhecer e do manifestar da sua glória, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com os irmãos nessa noite e pedir essa graça de Deus, que a gente possa ter essa graça de ensinar às gerações seguintes sobre o Deus, sobre esse Deus que pode manifestar-se na vida deles e pode vir em socorro, assim como veio em nosso socorro. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor, nesta noite, eu quero pedir a Tua graça, Senhor, e o Teu cuidado, Senhor, sobre a nossa vida. Para que a gente possa, Senhor, durante o decorrer da nossa caminhada, durante o decorrer dos nossos dias, Pai, manifestar do Teu amor. Não só nas palavras, Deus, mas também nas atitudes. Ao ponto, Senhor, das gerações seguintes olharem, Senhor, e entender, ao ponto dos nossos filhos, ó Pai, dos que nos ouvem, enxergarem uma coisa: o Deus que socorreu o meu pai, o Deus que socorreu o meu avô, o Deus que socorreu aquela pessoa que eu estou assistindo também virá em meu auxílio. Que a gente, no momento de dificuldade, Senhor, a gente não possa entrar em desespero, não. Que a gente possa demonstrar fé.
para que as pessoas que nos ouvem possam também manifestar essa fé lá na frente, que os mais novos possam enxergar em nós, não só no ouvir falar, mas no manifestar, Senhor, do teu amor, do teu cuidado sobre a nossa vida, para que eles possam entender lá na frente, de quando Deus vier ao encontro deles, não será um Deus desconhecido, mas será um Deus conhecido, ao ponto dos nossos filhos orarem e falar assim: esse Deus que está falando comigo é o Deus que o meu pai serviu, é o Deus que o meu avô serviu, e será este Deus que eu irei servir, que eu irei caminhar. Este Deus, quando o meu pai estava no momento de dificuldade, foi ele que se manifestou na vida dele, e este Deus também irá se manifestar na minha vida, porque a tua palavra diz que o Senhor não muda, o Senhor é imutável, e os milagres que o Senhor manifestou lá atrás, o Senhor manifesta hoje e manifestará Ele de geração em geração. Nos dê essa graça, Senhor. Nos dê esse entendimento e essa sabedoria de ensinar aos que nos ouvem e aos que estão ao nosso redor, de entenderem que um Deus do passado é o Deus do presente e será o Deus do futuro, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe a vida dos irmãos. E o Moisés pode vir encerrar, tá bom? Obrigado.